InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Na FMG todo dia é vitória, é chance de escrever a sua nova história. Saber que transforma, te faz avançar, inteligência que brilha, te leva a voar. FMG, vem crescer, vem aprender. FMG, seu sucesso vai nascer. FMG, seu futuro vai brilhar. FMG, esse é o seu lugar. É prática, é vida, é viver de verdade, um sonho que vira a sua realidade. Na FMG você pode acreditar, seu talento é poder, é hora de usar. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, o futuro é você. Transforma, descobre, FMG é saber. FMG, Vem crescer, vem aprender. FMG, inteligência pra vencer. FMG. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal, relação próxima entre estudantes e professores experientes. Pertencer, existir, inspirar. A melhor estrutura de ensino com mensalidade que você pode pagar. Na FMG, cada aluno é único. Ensino artesanal com relação próxima entre estudantes e professores experientes. O sucesso começa na educação. Faculdade Metropolitana de Guarulhos. Pertencer, existir e inspirar. Olá, boa noite a todos aí, muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado pela companhia. É eu, Marcos Vinícius, Maria Eduarda aqui na espaçonave aqui comandando tudo aqui na produção. E eu tenho meus amigos hoje, Eduardo Velas e Rafael Rodrigues aqui, presente aqui, já vou falar com eles. Gente, eu vou pedir para vocês aí que vocês deixem o like, comente, compartilhe aí e se inscreva no nosso canal. Tá bom? É muito importante. E é de graça, tá bom? Não custa nada. E também lembrando que nós estamos Novembro Azul, saúde do homem. Homem, vamos procurar aí, se tiver com algum problema, sentindo alguma dor, alguma coisa aí, vamos procurar um médico, tá bom? A prevenção é a melhor coisa que tem. E lembre-se, alimentação, exercício, se manter ativo aí, tá, gente? É muito importante a saúde. Não adianta procurar depois que tá com problema, que aí sabe como que é, né? Eu vou começar falando com meus amigos aqui, eu vou começar falando com o com o Eduardo Velas, ele é professor de futsal, coordena aí aí até me fugiu, coordena um espaço aí sobre xadrez também, tabuleiros, e eu quero dar uma boa noite para ele. Boa noite, Velas, tudo bem com você? Boa noite, Marcos, é um prazer estar aqui, a gente falar um pouquinho de esporte, xadrez, jogos de tabuleiro, de esporte em geral, né? Será um grande prazer. Perfeito. E eu estou aqui com meu amigo Rafael Rodrigues, aqui, professor de xadrez, dá aula nas escolas aí, e tem muito o que falar de xadrez para nós. Boa noite, Rafael. Boa noite, Marcos, tudo bem? Me chamo Rafael Nogueira. Nogueira, né? Desculpa. Perdão, gente. Não tem problema. Rafael Nogueira. E estamos aí, junto com o Velas, fazendo jogos de tabuleiro lá e também algumas escolas pela cidade com xadrez. Perfeito, perfeito. Velas, eu queria fazer uma pergunta. Como que é? Você tem um espaço... Primeiro vamos falar quem é o Eduardo Velas, né? Como começou no esporte. Me conta aí, Velas. Eu tô no esporte, eu tenho 46 anos, tô no esporte há 40 anos quase, né? Desde muito novo. Minha família é uma família de esportistas. Então vim para Guarulhos logo cedo. Guarulhos é uma cidade que pulsa esporte, né? Tinha várias atividades aqui, Pro Menor, Olimpíadas Colegiais Guarulhense, né? E aí eu fui imbuído nessa questão do esporte, lá na época de decidir o que fazer na vida adulta, né?
Eu lembro que o professor fez uma pesquisa assim, quem acha que o Edu aqui vai ser jogador de futebol? Aí eu olhei para trás, nem meus amigos estavam me apoiando, falei, quer saber, vou pensar em outra saída, né? E aí eu vi o pessoal apitando nos jogos escolares, todo de verde, assim, que era uma universidade aqui de Guarulhos, e eu perguntei, o que é esses caras aí? São professores de educação física, né? Falei, pô, pode ser uma saída fazer a faculdade de educação física. E aí, há quase 30 anos atrás, eu ingressei na faculdade de educação física, né? E ali eu comecei minha jornada sendo professor de educação física, sendo treinador dos times da cidade, treinador do Palmeiras, treinador da Seleção Paulista. Caramba. E tudo que tinha de oportunidade eu fazia, assim, né? Voluntário nas casas André Luiz, até cerimonialista de casamento eu já fui. Tudo que me dá novas experiências eu tô dentro, né? Sou um esportista amador até hoje, né? Ando de skate, surfo, jogo futebol. Agora as modalidades novas, né? Beach tênis, vôlei de praia. Então procuro estar sempre fazendo alguma atividade. Até porque eu tenho 3 filhos hoje, eu acho que o exemplo é o melhor caminho, né? Sim. Então eu tenho que me manter em movimento para que eles também estejam ali juntos comigo, né? E o movimentos gerais, né? Movimento intelectual, movimento emocional, que é o caso do nosso projeto de xadrez, e o movimento físico ali também. E há 11 anos eu montei um programa aqui em Guarulhos que chama CrossFoot, né? Uhum. É uma modalidade como se fosse um treino de futebol, mas não necessariamente para quem quer jogar futebol, né? Certo. Para quem quer fazer atividade física. E o futebol ele é mágico, ele é dinâmico assim, né? Então as pessoas gostam bastante. E foi nesse momento que eu comecei a experienciar um pouquinho as questões de empreender no esporte, né? Perfeito. De ser um empresário do esporte. Há 6 anos eu tô no Velas Esporte, que é essa empresa de reforma, revitalização, gestão de espaços esportivos, né? Uhum. A gente está com 3 unidades. A nossa maior unidade é na Vila Galvão, que é onde a gente tem o projeto de jogos de tabuleiro. Perfeito. A outra é num clube, um antigo clube da cidade, a gente chama de Clube dos Alemães, né? Sim. Mas é Tibagi Clube, né? Um clube desde 1952. Hoje a gente que está à frente do clube. Que bacana. E a terceira unidade é no Clube Macedo também. A quadra do Clube Macedo e o restaurante está sob nossos cuidados aí também. Então, procurando levar esporte para as pessoas através desses espaços, né? Que não estavam sendo tão explorados e a gente, então, revitaliza ali com atividades diversas, modalidades. A gente é poliesportivo, né? Sim. A gente oferece hoje mais de 15 modalidades esportivas, né? Perfeito. Então, é um pouco do que o que eu me dedico hoje é esse gerenciar o Velas Esporte para a gente poder dar oportunidade a algumas pessoas. A gente hoje deve atender quase 600 pessoas, então assim, quanto melhor eu gerenciar, quanto melhor for minha equipe, quanto mais engajado a gente tiver, mais pessoas a gente vai conseguir alcançar, né? Esse é um pouco do resumo aí do Edu. Sou pai de 3 crianças, né? Uhum. Casado. Hoje eu sempre me apresento assim, na verdade, que é onde eu me dedico a maior parte do tempo. Tudo envolve a levar a melhor condição de vida para eles, as melhores experiências, né? Sim. Então, sou um cara que ama esporte, vivo esporte, procuro fazer esporte na cidade. Ô, Velas, e você foi treinador só de futsal? Eu fui treinador de futsal, comecei com as meninas no colégio. Esse Uhum. time virou um time que disputou o Campeonato Paulista, Certo. chamado Multiforce. Aí a gente foi chamado pelo Palmeiras para integrar o Palmeiras nas categorias menores, né? Sub-17, Sub-15, Sub-13, Sub-11. Uhum. Aí a gente alcançou alguns títulos aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Título paulista. Aí cheguei a ser campeão brasileiro também, Caramba. com outro time escolar. E, enfim, vivi um bom tempo nessa esfera de ser treinador de jovens. Uhum. E também trabalhava com adulto. O Guarulhos tem, né, alguns times. A Wimpra é um time que eu trabalhei, que é um time da cidade. O Asa é um time da cidade, né? Então, alguns times aqui eu tive a oportunidade de oferecer um pouco do meu trabalho e aprender bastante com essa garotada, masculino e feminino. Né, Mas os dois. sempre no futsal? Sempre no futsal. Ah, tá. Teve uma época que a gente montou um pouquinho do campo, mas eu já estava parando um pouco de ser treinador, né? Uhum. E agora a gente volta, até uma novidade para 2026, a gente vai montar um time em Guarulhos, né? Certo. Para disputar o Campeonato Paulista na Série B de futebol feminino, adulto. Então, o Guarulhos terá um time aí próximo à primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Conforme for mais um ano, a gente está na primeira divisão. Ô, Velas, com a sua experiência tudo, qual a dificuldade e a diferença entre o futebol, você ser treinador de futebol de campo e futebol de futsal? Futsal, ó, vou fazer uma relação, até porque o tema aqui vai ser, né, bastante a questão do xadrez. Xadrez e damas são jogos de tabuleiro, mas são jogos estritamente diferentes, né? Uhum. O futebol de campo e o futebol de salão, eles são jogos que requer gol, que joga com o pé, né, que é um jogo de invasão, né, eu tenho que invadir outros campos, mas são jogos diferentes, né, exige capacidades diferentes, né? O jogo de campo é um jogo muito maior, ele tem uma certa conectividade entre os jogadores, mas não se compara ao que tem o futsal, né?
Certo. Muito mais próximos os jogadores, muito mais um alinhado com o outro, né? Uhum. Eu adoro jogar futebol de campo, Certo. mas prefiro ser treinador de futebol de salão, de futsal, né? E eu acho que ali eu conseguia intervir mais, né? Jogar junto, você tá próximo ali, né? Uhum. E é um dos esportes mais praticados no Brasil, né? O futsal, né? Porque toda escola tem uma quadra, Sim. toda criança joga dentro de uma quadra, né? E a gente é uma potência mundial, né? Alguns países chegaram a já estar próximo da gente, né? Portugal, Espanha, outros mercados abriram, né? Mas o Brasil ainda é referência, né? Temos o melhor jogador de todos os tempos, vários outros que são fantásticos, né? O meu sócio, no Velas, ele é jogador profissional de futsal, né? Uhum. Ano passado ele parou a carreira dele, mas jogou lá no... parou no Carlos Barbosa, que é uma cidade no sul do país que respira futsal, né? Então, assim, muito do que eu trato hoje na gestão esportiva, eu carrego do futsal, né? As minhas atitudes dentro do futsal ali como treinador, eu trago para a parte de gestão hoje, né? Certo. Trago para a parte de gestão. Vivi muito mais dentro das quadras do que nessa parte de gestão, né? Então, eu bebo bastante do Edu treinador pro Edu gestor agora, né? Perfeito. Eu lembro que o grande jogador Falcão, né? Que era de futsal, ele foi para campo, não se deu bem, né? Foi pro São Paulo, né? Infelizmente, né? Eu como um São Paulino, tava torcendo para que ele fosse bem. Porque também envolve muita coisa, né? Sim. Envolve o treinador. Assim como qualquer esporte, não é simplesmente o jogar, né, em si, mas envolve a oportunidade que o cara vai dar, os bastidores, né? Sim, sim. Então acho que ele também foi prejudicado num momento diferente do São Paulo, né? Foi um jogador que foi comprado, né, ou apresentado pela presidência do clube. Aí tem a vaidade do treinador também, né? Ele fala, pô, não vou colocar o cara, não foi eu que escolhi. Então, enfim, tinha todo um cenário ali, né? Sim, Mas sim. o melhor do mundo, num espaço curto, que ele pudesse se adaptar ali, né? A certeza que ele teria tido uma carreira um pouquinho mais longa, né? Mas daí quando ele voltou também, voltou em alto nível ainda, fomos campeão do mundo com ele, né? No Sim, futsal, arrebentou. então, enfim, ali foi o lugar dele mesmo, fez história ali, faz ainda hoje, né? É o nosso grande nome ainda. Perfeito, perfeito. Agora eu vou falar com o Rafael Nogueira, né? Isso. Agora acertei, gente. Aí, Agora tá foi vendo? certo. Rafael Nogueira. Ô, Rafael, me conta um pouquinho da sua história, como que as suas atividades nas escolas, dentro com o tabuleiro de xadrez, com os tabuleiros aí. Conta um pouquinho para nós. Legal, bacana. Bom, eu, assim, na escola, na verdade, não tive uma grande influência, vamos assim dizer, com o xadrez, né? Na escola, como eu estava comentando, a gente aprendia xadrez com os colegas, né? Então, não tinha educação física porque choveu, não tinha quadra, o professor faltou, vai lá para a sala de jogos. Aí lá tinha vários jogos de tabuleiro e alguém sabia jogar xadrez, a gente se virava lá, né? Mas a minha grande referência foi no clube, na Associação Cristã de Moços, na ACM, né? Que tem aqui em Guarulhos. Sim. Então eu era sócio de lá e eu passava o dia inteiro lá. Chegava lá 2 horas da tarde e saía 10 horas da noite. Que bacana. E aí eu fazia de tudo, né? Vôlei, basquete, handball. E eu tinha um mestre de xadrez ali, que era o Chiquinho, né? Grande conhecido aqui da cidade de Guarulhos. Sim. Ele que pegou ali na minha mão e ensinou tudo que eu sei de xadrez, né? E foi me guiando ali durante a minha jornada. E eu fui jogando durante um tempo. Não só o xadrez, porque a gente começava a jogar alguns jogos de RPG também, jogos de cartas, Magic. Na época, essas cartas que tem os de Pokémon que valem um monte, surgiu na época que eu era lá. Sim. A gente tinha, 13, 14 anos e jogava umas cartinhas lá de vez em quando, né? E aí, quando eu saí da CM para poder estudar e fazer faculdade e tal, eu acabei me distanciando um pouco, né? Acabei não praticando mais. Porém, a primeira oportunidade que eu tive para trabalhar na área da educação física, e era engraçado que tinha na faculdade um professor que falava assim, ó, primeiro lugar que você vai trabalhar, vai ter oportunidade, vai ser o que você não quer. Eu não pensava em trabalhar na escola. Certo. A minha vontade era trabalhar com equipe de treinamento. Ou de handball, ou de futsal, de alguma coisa. Mas por incrível que pareça, a primeira oportunidade foi numa escola. E aí eu fui, comecei a dar aula na escola e fiquei nessa escola 11 anos. Caramba. E nessa escola tinha xadrez e educação física, na grade curricular. Certo. Então eu comecei a desenvolver mais o xadrez, comecei a me preparar mais para as aulas, desenvolver conteúdos ali com as crianças e tal. Fiz um campeonato lá, que até então nunca tinha tido na escola. Levei o Chiquinho na época lá, que era o mestre, né, para poder acompanhar o campeonato, ajudar, dar uma força, ele ver como é que é. E passei ali 11 anos nessa escola, só que ao mesmo tempo eu fui indo para outras escolas, né? Certo. Comecei a trabalhar em outras escolas com o xadrez também, aqui na cidade. Fiquei aí
desde 2009 até hoje, trabalhando com o xadrez nas escolas e, ao mesmo tempo, fui me aprimorando, tanto na parte pedagógica quanto na parte do xadrez, né? Então, tenho uma especialização na área de xadrez técnico-pedagógico, né? E 2 anos para cá, já comecei a trabalhar na formação de professores. Então, eu comecei a trabalhar com formação de professor nas cidades, principalmente no interior, do litoral, através do SESI, né? Trabalhando ali no SESI como professor de educação física, fui para esse cargo de formação. E a Prefeitura de São Paulo tem um projeto muito bacana, né? Não sei se vocês conhecem, mas existe um programa chamado Jogos de Tabuleiro que tem há mais de 30 anos na rede municipal. Então, os alunos fazem o jogo de xadrez. Porém, fora do horário de aula, eles têm um projeto com Mancala, Go e Jogo da Onça, além do xadrez. Então, são 4 jogos de tabuleiro, um representando cada continente. Certo. Né? E de 2022 para cá, eles ampliaram para os CELS de São Paulo. Então, nós temos instrutores, mestres e formadores que trabalham nos CELS desenvolvendo esses 4 jogos. E aí eu venho trabalhando como formador na parte do xadrez e jogos de tabuleiro também, nos 2 eixos, né, que eles têm. E quem é instrutor tem que ser ex-aluno da rede municipal que fez parte do programa Jogos de Tabuleiro. Então, assim, é muito bacana porque você tem que estar na rede estudando, mas também fazendo parte do programa, e você sai do programa ali com 17, 18 anos com uma oportunidade de um emprego já naquilo que você já participava. Então, você vai para a instrução do xadrez, da Mancala, do Go, e faz esse trabalho no CELS, além dos mestres de xadrez, que aí já é o nível mais avançado, né? Os instrutores ficam com o nível mais básico. E eu faço a parte de formação desses mestres, instrutores, acompanhamento, desenvolvimento do projeto que eles fazem no CELS. E quais as escolas que você deu aula aqui em Guarulhos? Olha, eu comecei no Vitorelli, que é uma escola lá próximo do bairro dos Pimentas. Fiquei lá 11 anos. Em paralelo, eu fui para o Colégio Âncora, depois o Carbonel, o Mater Amabilis. E aí, quando eu fui para o SESI, eu não conseguia mais continuar no Vitorelli por conta da distância. E aí eu acabei tendo que sair do Vitorelli e fiquei nesses 4 colégios: Âncora, Mater, Carbonel e SESI. Ah, perfeito. Carbonel, quero mandar um abraço aí pro Wilson Lourenço Júnior, que já esteve aqui com a gente aqui já. Um grande abraço para ele aí. E deixa eu te perguntar, a gente, nós aqui também, aqui nós temos uma associação e nós encontramos muita dificuldade em Guarulhos de colocar o xadrez, né? A gente levamos projetos, apresentamos e tudo, e não tivemos sucesso na antiga gestão, né? Agora nessa eu não sei, porque ainda estamos procurando, conversando. Mas por que você acha que aqui em Guarulhos, e outra, teve um campeonato aqui em Guarulhos que teve WO, né? Porque não tinha competidor de xadrez aqui em Guarulhos. Né, antigo secretário não abriu aí e deu WO, nós perdemos o WO, Guarulhos perdeu para o WO. E qual que é a dificuldade que você acha em Guarulhos de a gente não ter esse trabalho que lá em São Paulo tem? Eu acredito muito que falta apoio, né, no sentido geral. Né? A gente tem esse jogo de tabuleiro com o Du lá, né? Eu conheço o Du, aliás, desde a época da pandemia, assim, que a gente teve uma proximidade, por conta de uma outra pessoa que organizava uma liga, né, aqui junto. Ele nos apresentou e tal. Infelizmente, na pandemia, ele acabou falecendo. E a partir dali, a gente começou a pensar em justamente fazer esses projetos, chegamos a fazer o xadrez por um período lá, né, mas não tivemos muita adesão, e agora nós temos os jogos de tabuleiro no contexto geral, né, todo tipo de jogos de tabuleiro. Mas, assim, acredito eu que precisamos de alguém que possa, de fato, abrir as portas na cidade de uma forma mais ampla, vamos assim dizer, né? Nesse âmbito público. Né? Porque no âmbito privado, a minha parceria com o Du aqui, com o Velas, já tem de 5 anos, né? Acredito eu que são 5 anos. Né? Então, tanto que as pessoas sempre falam, né? Pô, eu sei que você faz o jogo de tabuleiro lá no Velas, né? Eu falei, então assim, já virou referência. Entendi. Né? Mas nesse âmbito público, igual esse de São Paulo que tem, esse projeto, né? Já tentei também. Já tive algumas conversas, mas infelizmente não foi para frente. E eu acredito muito que é possível, principalmente nos céus da cidade, assim como tem em São Paulo. Guarulhos é uma cidade muito grande. Sim, sim. E tem muito espaço para isso. Falta também pessoas capacitadas que de fato queiram estar presentes no movimento, né? Vamos assim dizer. Eu digo isso porque existe uma defasagem muito grande
de professores de xadrez. Sim. Muito grande na cidade. Assim, eu, por exemplo, numa época estava em 4 escolas dando aula de xadrez. Uhum. Se eu estou em 4 escolas é porque tem muito espaço para outros professores. Sim. Mas quem de fato quer se qualificar para estar, para ir e fazer aquilo que é preciso? Não são todos. Perfeito. E Velas e Rafael, nós fizemos um campeonato, acho que acredito faz 2 anos que nós fizemos campeonato. Abrimos para 100 atletas e mais 20 suplentes. E o que acontece? Eu achei muito bacana a Prefeitura de Guarujá. A Prefeitura de Guarujá dá uma bolsa, né, pro atleta e manda e disponibiliza carro para o atleta participar de campeonatos aí. Tanto que no nosso campeonato o primeiro, segundo e terceiro lugar quem levou foi os meninos de Guarujá, os 3 prêmios. Você vê, os 3 prêmios os meninos levaram. De 100 jogadores, os 3 primeiros foram de Guarujá. E vieram apoiados, vieram de viatura da prefeitura, tudo, chegaram aí. Lá foi até no CPP. E aí chegaram de viatura e levaram os 3 prêmios aí. Era R$1.000 o primeiro, mais o troféu, 500 o segundo e 300 o terceiro. E tinha mais a premiação do 4º e 5º lugar. E foi um sucesso, né? Só que aí chamamos na época também deputados e tudo para lá, para ver como que funciona a quantidade de pessoas que têm interesse do xadrez, mas infelizmente aqui em Guarulhos o poder público não nos ajuda não. Tem uma lei desde 2013 que foi aprovada, foi sancionada, que era para levar o xadrez dentro das escolas, mas eles pegaram essa lei e está engavetada em algum lugar e não se consegue tirar essa lei de dentro da gaveta. Infelizmente a gente está aí. Eu gosto muito de xadrez, jogo xadrez desde os 12 anos, faz pouco tempo. E sou apaixonado, perdi a visão, mas ainda jogo ainda, continuo jogando ainda, consigo brincar um pouco de xadrez ainda, né? Não sei jogar muito bem, mas jogo, dá para disputar alguma coisa aí. Vai aprimorando aos poucos, mas essa questão de campeonato é bem complexa, né? Se você pegar aqui na cidade nos últimos 5 anos, desde quando as coisas se acalmaram por conta da pandemia, tirando a Olimpíada Colegial Guarulhense, os outros campeonatos que teve na cidade de Guarulhos foi todos eu que organizei, porque eu também sou árbitro de xadrez, né? Uhum. Então, por isso que eu falo, que às vezes faltam pessoas de fato com interesse de ir e fazer, né? As pessoas querem estar em algum lugar prontas, mas sem passar pelo caminho, pelo processo. Exatamente. Né? Então, teve um campeonato que eu fiz numa escola aqui, inclusive, que a gente fez um movimento bem grande com o pessoal, principalmente ali do Vale do Paraíba, que a gente trouxe o Cricor. O Cricor veio jogar aqui em Guarulhos. Bacana. Né? Então, assim, a gente consegue. Mas, de fato, precisa ter realmente mais pessoas que abram as portas, né? Então, nessa parte privada mesmo, o Edu é o que sempre apoia, sempre abre as portas, como ele falou na abertura dele, né? O desenvolvimento intelectual faz parte do desenvolvimento motor, cognitivo, né? A gente sabe o quanto é complicado hoje o sedentarismo físico, né? Sim. Mas o sedentarismo cognitivo também é algo que acontece muito hoje. Então, muitas pessoas, por conta da inteligência artificial, acabam substituindo o seu pensar, o seu raciocínio, por ela. Sim. Né? E eu acredito que a inteligência artificial ela vem para potencializar aquilo que nós já sabemos e otimizar o tempo. E não substituir o nosso raciocínio. Né? Exatamente. Ô Velas, você nessa batalha ainda de empreendedorismo aí do esporte aí, qual que é a dificuldade que você vê, a adesão da... Porque é que nem o Rafael falou, Guarulhos é muito grande, né? E você está com 3 espaços, administrando 3 espaços. A adesão, a resistência do povo hoje na adesão, principalmente a criançada, ou os pais que não apoiam, ou é falta de interesse mesmo? Pô, essa é a pergunta do milhão, né? A gente, se você falar de esporte, que se relaciona também com o mundo fitness, né? Academias em geral, né? Sim. Nós somos o 2º maior mercado do mundo de quantidade de academias, de estúdios, e nós temos quase 60% da população sedentária. Então tem algo que eu tenho uma oferta gigante, mas as pessoas não estão se apropriando disso, né? E não é por uma questão financeira, na maioria das vezes. Né? Porque se você for falar de academia em si, você vai falar de umas academias, essas grandes redes então que tem agora, você vai falar de pagar R$100, né? Então, assim, é claro que uma pessoa que recebe um salário mínimo
Já estamos falando de 10% quase do que ela gastaria numa academia. E ela tem outras coisas para pagar, ok. Mas a gente tem parques também que a pessoa poderia caminhar, né? Que a pessoa poderia fazer aquelas atividades que tem nas praças hoje, aqueles aparelhos, né? Mas a gente ainda não teve o desperte para a importância da atividade física ao longo prazo. Até porque a gente é bem imediatista, né? Então, se eu for fazer isso e vai me dar algum resultado, e como você bem estava conversando até, né? A pessoa está sobrevivendo, então às vezes ela não tem muito tempo para poder programar a vida dela de saúde para daqui 6 meses, 7 meses, 8 meses, 5 anos, 10 anos, né? É mais imediato, né? Então ela passa a não praticar atividade física, ela passa a não ser impactado por atividades, como você bem chamou no começo do programa, de prevenção. Porque quando a gente fala de prevenção, e você foi mágico nisso, pessoal, se previne, é muito melhor disso, né? Sim. Mas ele é um resultado, eu falo que é igual, agora a Sabesp está fazendo bastante obra de saneamento básico aí, né, para captação de esgoto, né? Sim. Mas os políticos até não apostam muito nisso, porque ninguém vê muito, né? Às vezes eu acho até que eles fazem esse trânsito, essa bagunça, para que você possa ver. Fala, puta, né, se incomoda com aquilo, fala, o que é isso que está fazendo? Eles estão captando esgoto. Porque está debaixo da terra. Exatamente. Então, vale muito mais você fazer uma ponte do que você investir em saneamento básico, sabe? Sim. Porque às vezes não vai te dar voto isso. Né? Depois que o cara abriu a torneira e a água sai ali, que ele pode tomar até da torneira, ele não vai nem lembrar que antes ele não tinha. Exatamente. Ele tinha doença porque a água era maltratada, porque o esgoto corria a céu aberto, né? Então fica. Então, às vezes, a atividade física de prevenção, ela passa sutil, né? Quando eu bebo uma boa água, me alimento bem, eu faço atividade física, paro para ler, paro para relaxar, para meditar, vou na igreja, tenho minha espiritualidade, e ela tem sucesso em algumas coisas da vida, às vezes ela não liga isso a ter o sucesso, sabe? E aí fica distante, né? Então, assim, eu acho que a gente falta um despertar. E, na minha opinião, o principal meio de despertar das pessoas é o poder público, né? Vou dar um meu exemplo lá. Hoje a gente atende um grupo, tentamos várias vezes, né, Rafa? Um grupo sistematizado de aulas de xadrez, né? Se eu tenho um projeto na prefeitura, no estado, que envolve as crianças no colégio, que incentiva, que se a gente tem alguma personalidade nesse sentido, se passa na televisão, se passa no jornal, se tem torneios, né? Sim. Seria muito mais gente interessada em fazer xadrez. E aí teria as opções. Você tem a opção pública, você tem a opção privada. O rapaz lá das lojas de esporte estaria vendendo mais tabuleiro, né? As peças teriam cada vez melhores, enfim, movimenta, né? Sim, sim. Mas quem consegue atingir a grande massa ainda é o poder público. A massificação do xadrez, do futsal, do badminton, das lutas, da capoeira, do judo, é ainda o poder público, né? E principalmente nas escolas, que é onde todo mundo passa. Sim. Né? Nós, há muito tempo atrás não passava, mas hoje a maioria das pessoas passa na escola, né? Com uma qualidade boa de educação, com essa experiência das crianças e jovens, com as mais diversas modalidades, desde esporte até cultura, até, né, tudo. Eu acho que a gente faz a roda girar. Teriam mais centros desenvolvendo xadrez, teriam mais professores interessados no xadrez, e aí a gente faz um círculo virtuoso, que a gente fala, né? Ascendente para cima. Mas quando não, fica parado, estagnado. Aí, de fato, uma cidade tão grande como essa, a gente não conseguiu montar uma turma de 4 pessoas, 5, 6 pessoas de xadrez. Nova. Porque geralmente é o mesmo aluno que treina com o Rafa no colégio, que o pai já treinou, e aí ele fica, não se cria novas crianças, novas possibilidades, né? Então é árduo o trabalho de quem está no colégio ali desenvolver isso. Mas quando está na grade curricular, já ajuda, né? Sim. Então, se a gente tem essa parceria de fato, o público, por exemplo, eu tenho lá vários horários que estão ociosos. Tenho lá 5 quadras de areia ociosos, das 10 da manhã às 5 da tarde. Esse horário eu não tenho muita atividade. Eu poderia estar oferecendo para a população em geral, um valor menor, em que a prefeitura talvez me faz um subsídio para isso, ela me ajudaria, eu reinvestiria ali, né, criaria mais vagas, e aí tem o contraponto, né, Edu? Eu vou pagar aí umas vagas aí, né? Vou comprar 30 vagas de vocês num valor menor. Sim. Em troca disso, você faz um centro de treinamento para professores da prefeitura, fechou, seria perfeito, né? E nessa linha que o Rafa falou ainda, que é mágico mais ainda, né? Aqueles que participaram desse projeto, eles já saem estagiário ali, eles já saem daqui a pouco professor, já tem uma bolsa de estudo numa faculdade, que ele vira professor de educação física. Pô, aí você faz o negócio acontecer, né? O menino está sendo
está desenvolvendo, o tempo dele não está ocioso, Sim. ele não está tendo contato com outras coisas que não vou levar ele a nada. Enfim, então acho que é complexo. Mas como o Rafa bem falou, precisa de alguém para fazer, precisa de alguém de iniciativa, né? Precisa de alguém puxando a fila. Eu acho que o poder público, nesse sentido, a gente tem um alcance, né? No particular, mas o poder público, ele massifica, né? Maior, né? Então acho que teria que ter um cuidado maior para isso aí, sabe? Eu fico, a gente está aí também na luta aí para poder pegar um apoio do poder público aí, brigando, e mudou a gestão, aí entrou esse novo aí, o Lucas, o Thiago Surfista também. Demos aula para o pessoal do Thiago Surfista, os assessores dele, o ano passado. Só que aí ele virou vice-prefeito, agora está aí. Então aí começa amanhã eu vejo, depois eu vejo, falo com a minha assessora e a assessora nunca responde. É muito complicado. Eu sei que tem gente assistindo aí do Poder Público aí, como o Ricardo, que está lá no Poder Público lá também. E é meu amigo também. Eu ia pedir para ele aí dar uma força para nós aí, porque agora acabei de conhecer o Velas hoje, conheci o Rafael hoje também, tem um trabalho bonito aí. Não acho legal a gente estar aí sofrendo, tentando levar a educação, que eu acho que o xadrez é educação, né? O ensino para as crianças aí também. É um trabalho muito bonito do Rafael, do Velas aí também. Eu acho que é legal o poder público aí ajudar aí as crianças aí, porque tem um monte de crianças aí sem fazer nada na rua aí, só caçando assunto. E o Velas tem um espaço bacana, 3 espaços bacanas, junto com o Rafael aí, que pode ajudar essas crianças aí. É um incentivo. Eu acho que existe um pouco de falta de vontade aí do poder público aí de incentivar isso daí, o esporte para as crianças. Eu acho que é muito importante. E, Rafael, você falou que está escrevendo um livro, escreveu também? Eu escrevi já. Já escreveu? Isso, Você pode falar um pouquinho? Xadrez e Educação Física, uma dupla encantadora. A importância de trabalhar o xadrez dentro da escola, né? Como eu comentei aqui anteriormente com relação a essa questão do xadrez. É possível trabalhar o xadrez dentro da escola com intencionalidade, de uma forma pedagógica, que possa auxiliar o aluno a se desenvolver de uma forma integral. Hoje se fala muito da escola de tempo integral, né? Mas muitas vezes o tempo integral, a criança está dentro da escola do tempo integral, mas não está desenvolvendo o seu ser integral, né? Porque acaba ficando muitas vezes ociosas dentro da escola, só para realmente estar completando uma carga horária. Então, dentro dessa ideia do xadrez da educação física, o como é possível você trabalhar dentro das aulas o xadrez e os jogos de tabuleiro, de uma forma que seja intencional, sistematizada e pedagógica. E aproveitando um pouquinho só do que o Velas estava falando, olha como que são as coisas, né? Se a gente pega, por exemplo, hoje os 2 esportes mais praticados no mundo, é o futebol e o xadrez. Isso. Na época da pandemia, por conta desse advento tecnológico todo que nós tivemos, existiam alguns especialistas que chegaram a dizer que o xadrez estava sendo mais praticado que o futebol. Por quê? O futebol acabou diminuindo, já que estávamos numa época pandêmica, onde aglomerações não era possível, né? E o xadrez, por tablet, por celular, por computador, mais a série da Netflix que surgiu na época, o Gambito da Rainha. Isso. Então, quer dizer, o xadrez não tem essa massificação e tem esse alcance gigantesco. Hoje, agora, recentemente, tem o que acho que uns 2 meses atrás, o Duolingo, que é um aplicativo de idiomas, para você treinar idiomas, ele colocou na sua plataforma o xadrez também. Caramba. Então, você além de aprender idiomas, você aprende o xadrez junto. Então, assim, imagina se tivesse essa massificação, como o Edu falou, para o xadrez, diante do poder público, nas escolas e tudo mais, o quão importante seria, porque assim, quando a gente fala de xadrez, o que é mais dito é raciocínio lógico, atenção, concentração. Eu bato na tecla da tomada de decisão. Porque o jogo de xadrez não é um jogo de sorte ou azar. Não tem dados. Tudo que você está ali depende de você. Sim. Você escolhe a peça que você vai mexer, para onde ela vai, quantas casas. E a nossa vida é de tomada de decisões. A todo momento nós tomamos decisões, né? Para tudo que nós vamos fazer. Então, se nós treinamos as crianças para que tenham uma tomada de decisão mais assertiva, porque óbvio que elas vão errar, como nós também erramos, somos adultos falhos e tudo mais, mas se nós já desde crianças treinarmos elas para ter uma tomada de decisão mais assertiva, será que isso não teria um reflexo muito melhor na sociedade, no contexto geral? Com certeza. Com certeza. A gente sempre fala disso. Esses dias eu fui até num podcast que o cara falou, Edu, a minha audiência são os CEOs, empresários da área de logística, né?
E aí, então, eu fiquei fazendo esse esforço, porque quando a gente fala de xadrez, de esporte aqui, parece que é um senso comum, então é mais simples a gente conversar. Para aquele que não tem a noção disso, né, o cara que vai falar, mas peraí, que você acorda 7 horas para correr na rua? Né, na cabeça do cara isso não entra. Eu falo, não, você tá de brincadeira. Então, assim, e aí eu tentei, então, conversar com eles nesse sentido, como que o esporte poderia ajudar, exemplo, um empresário que não pratica esporte, né? Porque como que eu convenceria ele, né? Se ele está num ramo que ele precisa tomar decisão, que ele precisa fazer boas reuniões, que ele precisa ter uma argumentação boa, né? Eu brinquei. Na hora que você for fazer uma reunião às 8 horas, tomar um café, acorda às 6h30, toma o seu café antes, dá uma caminhada, oxigena o seu cérebro, faz o seu corpo viver mais do que o cara que você vai para a reunião. Às 8, você já está 1h30 na frente dele. Exatamente. Pode ter certeza que nas decisões que você tiver que tomar, na análise do que ele está falando, o que você vai propor como argumentação, você já está 1h30 na frente dele, né? Então você vai melhorar os seus negócios, né? Vai fazer boas argumentações para a pessoa que você vai negociar, né? Então, assim, às vezes é pensar de fato que o esporte, o xadrez, ele é uma possibilidade de um exercitar de algo intenso, como a vida é, mas que você pode, naquele momento, até errar, passar pelo nervoso, né? Eu já tomei algumas decisões da minha vida pessoal porque fiquei nervoso, porque não conseguia analisar o cenário, né? E o esporte, isso acontece num jogo de futsal, exemplo, 20x20, a todo momento. A todo momento você tem pressão da torcida, do técnico, do adversário. Você tem as suas ferramentas, as suas habilidades. Você tem que escolher qual que você vai jogar, se é um passe, se é um chute, né? Então, assim, a todo momento, você passa, então, 40 minutos de jogo exercitando algumas coisas que tem gente que chega à vida adulta sem ter exercitado nenhuma vez. Exatamente. Nenhuma vez. É como você vai esperar que esse jovem que você não treinou ele para falar não treinou ele para analisar o tabuleiro da vida dele, para ele tomar uma decisão, não treinou ele para assim, você não tomou uma seleção errada, tem consequências. Então, ok, errou, não dá mais para voltar, mas dá para você corrigir um pouco o trajeto daquela decisão. Nunca treinou nunca. Sim. Né? E vai treinar onde? A gente chama o esporte. Eu fico pensando, vai treinar onde? Né? Eu fiz teatro na escola. Para mim foi sensacional. Porque eu me expunha ali. Você tem que decorar, você tem que falar, você tem que improvisar. Esqueci várias vezes o texto. Aí você tem que... Me deu uma habilidade que hoje eu uso na minha profissão. Uso para me comunicar com outras pessoas. Então, assim, quais são as ferramentas que a gente está usando fora? Português, matemática, geografia, história... dessa análise, né, contextual, mas a análise prática. Eu entendi história, entendeu? Eu entendi, fiz a prova, tirei 10. Tá bom, agora analisa esse fato histórico e decide hoje em quem você vai votar, decide em quem você vai apoiar, decide se vai jogar o papel no chão ou não vai, decide as consequências daquilo que você vai fazer. Então, eu acho que o xadrez, os jogos de tabuleiro, o esporte em geral, ele vai treinando as pessoas, e aí nós estamos falando de jovens, mas o adulto também. E lá a gente tem pessoas que estão começando agora o esporte. Sim. Está começando agora e ele está treinando ali, treinando as tomadas de decisão, treinando o perder, treinando ficar nervoso à noite antes de um jogo, né? Treinando se expor, porque o esporte é corpo, né? Eu me exponho ali, né? Eu fico imaginando meu filho lá jogando xadrez, o João, que o Rafa treina, ele tem que tomar uma decisão, todo mundo assistindo, é muita coisa que passa, mas ele sai uma pessoa muito melhor daquilo. Perfeito. Aquele jogo ele sai uma pessoa muito melhor, pode ter certeza. Perfeito, perfeito. Aqui a gente está nos acompanhando aqui, está o professor Miguel Sorolla Neto, também tem o livro aí sobre xadrez, o jogo da vida. Uma hora eu vou trazer ele para a gente estar falando do livro. Mas, Rafael, eu vou contar uma historinha para você, para o Edu, rapidinho. Eu fui empresário, ia fazer 20 anos agora, a minha empresa de construção civil. Quando eu tinha 15 anos com a empresa aberta, eu sofri um acidente e perdi a perna, né? E caí em depressão 6 meses. O que me salvou, aí conheci o professor, o que me salvou foi passar numa análise com ele. Ele perguntou para mim, a primeira coisa que ele perguntou para mim, você joga xadrez? Eu falei, jogo desde os 12 anos, mas nunca. Então ele trouxe minha vida dentro do tabuleiro de xadrez. Aí eu comecei a analisar, depois que ele virou essa chave, eu comecei a analisar a minha vida dentro do xadrez. E aí foi onde decidi montar a associação, que me ajudou muito a sair da depressão. E em 2021, no Covid, fiquei 42 dias com Covid e deu problema na visão. Só paulada. E foi o xadrez que me ajudou.
E me ajuda até hoje, as análises que eu faço, tudo. Eu cometi 6 erros na minha vida, casei 6 vezes. Então, 6 vezes eu dei um problema, então aí eu errei 6 vezes. Mas está tudo bem. Então eu acho que ajuda muito. E aí é que eu falo, os pais, a gente vem na luta aí, os pais incentivam as crianças também procurar o jogo de tabuleiro. Aproveitando a sua fala, o esporte ele é vivencial. Uhum. As pessoas precisam vivenciar aquilo que nós falamos aqui. O que o Du falou, o que eu falo, para quem não vivencia, para quem não passou, é algo assim que ele só ouve, ele não entende. Quando ele vivencia, muda completamente, assim como a sua vida. E eu tenho a história de um aluno que eu falo, né, o jogo de tabuleiro pode salvar vidas. Uhum. Então, eu tinha um aluno na escola, na época, nessa escola que eu fiquei 11 anos lá, que ele era um aluno assim mediano, não era, né, aquele grande jogador, mas também não era. E eu sempre convidava uma galera para ir para os campeonatos, né? O pessoal participava, achava que ele tinha potencial e tal, e convidava ele. Uhum. E chegou uma época que ele começou a sumir dos treinos de xadrez. E eu achei estranho, né? Depois a família foi lá na escola um dia, eu vi que a família estava lá, e depois eu fui conversar com a direção para saber o que era. Ele estava no 7º ano, então ele tinha em torno de 12 para 13 anos, e ele estava passando por uma situação onde ele estava se descobrindo ali na sua parte sexual, né? E ele estava se descobrindo como homossexual, e a família não estava aceitando aquela situação. E ele estava pensando em suicídio. Caramba. E ele falou para a direção e para a família no dia que foi na escola que ele só não se matou, um dos motivos que ele não cometeu suicídio era porque eu chamava ele para os campeonatos de xadrez. Caramba, que bonito. E então assim, um jogo de tabuleiro pode... Eu tenho um menino agora que, quando teve a última noite de jogos lá no Velas, tem um menino que é um menino de comunidade carente, que ele saiu, por conta de um jogo de tabuleiro moderno chamado Carcassonne. Ele foi bicampeão nacional desse jogo, que tem campeonato, e ele foi agora, semana passada, ele ainda não voltou ainda, inclusive estava lá. Ele foi representar o Brasil na Alemanha como campeão nacional do Brasil para poder jogar lá o campeonato mundial desse jogo de tabuleiro chamado Carcassonne. Então, assim, até onde o jogo de tabuleiro pode te levar? Exatamente. Né? Exatamente. E conta para mim, Rafael, quais são todos os tabuleiros que tem lá no Espaço Velas? Então, eu trabalho com assim, os jogos de tabuleiro moderno e os clássicos também, que aí tem o xadrez, tem damas, tem o dominó, e os jogos de tabuleiro modernos, que aí são os jogos mais contemporâneos, vamos assim dizer, né? Desde do Catan, que é um jogo que foi onde revolucionou os jogos de tabuleiro moderno, né? Inclusive agora recentemente a Netflix comprou os direitos do Catan, provavelmente vai sair algumas coisas relacionadas a esse jogo, que é um jogo de tabuleiro moderno, onde teve a virada de chave para esse jogo. Você pode dar uma explicadinha aqui que é esse jogo? Ele é um jogo de negociação. Então você tem que fazer ali uma parte de construção, tem um tabuleiro onde você precisa construir, utilizando madeira, utilizando ferro, utilizando palha, né? E você tem que, ao mesmo tempo que você vai construindo a sua vila, vamos assim dizer, você tem que negociar com os outros jogadores para fazer trocas, porque às vezes você não tem mais o material à sua disposição e o outro tem. Então você tem que saber negociar com ele para ver o que pode te ajudar para você seguir nessa construção. Então são inúmeras mecânicas de jogos de tabuleiro que existem hoje, de formas muito distintas, né? Bacana. Existe uma mecânica, por exemplo, conhecida como draft. O draft é quando você tem que trocar. E aí o que acontece? Tem um jogo lá, por exemplo, que você tem que criar o seu zoológico de dinossauro. Aí eu começo com uma quantidade, o Velas com ela com... Cada um tem 6 dinossauros na mão. Eu vou colocar o primeiro no tabuleiro, só que tem um dado que a gente chama dado da restrição. A gente joga esse dado e ele restringe um espaço que você não pode colocar o seu dinossauro. Então aí você já tem o quê? Um empecilho, uma barreira, uma dificuldade que acontece na nossa vida. Você não vai poder colocar naquele lugar, então você vai para outro. Aí você põe em outro lugar. Na próxima rodada, os dinossauros que sobraram na sua mão, você passa para o próximo e vai rodando entre todo mundo. Então você não sabe o que vem para sua mão. Então você tem uma estratégia bolada, montada, mas você não sabe o que vai vir e você não sabe qual vai ser a restrição que você vai ter. Isso é o que acontece na nossa vida muitas vezes, né? Sim. A gente não sabe o que vai. Os meus alunos perguntavam assim, professor, o que vai ter semana que vem? Eu falo, não sei nem se eu vou estar vivo daqui 10 minutos. Exatamente. A gente nunca sabe, né? Perfeito. Então essas mecânicas de jogos de tabuleiro nos mostram o quão de fato a vida é na realidade. Muitas coisas. Eu costumo dizer que a vida é um jogo. O mundo é o tabuleiro e nós somos as peças sobre ele. Exatamente.
Exatamente. É muito interessante, porque eu acho que é isso, eu acho que a falta de interesse das pessoas pelos jogos de tabuleiros, como xadrez, como outras coisas relacionadas ao tabuleiro e esporte, é falta de informação. É falta de levar isso, é aquilo que o Velas falou. A comunicação, de a gente mostrar para a população o benefício que é um jogo de tabuleiro. É isso que falta para nós, para atingir mais pessoas, né? Porque as pessoas por falta de o xadrez lá é um cavalinho, é uma torre, mas não sabe o significado daquele jogo ali. Exato. Então, eu acho que falta de informação. O Velas foi bem correto. A Maria Eduarda parece ter uma pergunta, Maria Eduarda? Tenho. Liga Nesses sobre jogos de isso. tabuleiro, entra RPG também? Também. Inclusive na penúltima, não me recordo agora. Nós fizemos um jogo de dedução social, onde era como se fosse... Tem uma série da Netflix chamada O Jogo do Diabo. O que acontece? É uma temporada inteira com vários jogos. O primeiro jogo que aparece nessa série chama o Jogo do Vírus. Então, as pessoas, cada um tem o seu papel, elas recebem uma carta com o seu papel. O que elas são? Então, vai ter o pesquisador, vai ter o cientista, vai ter o policial, cada um tem um papel diferente. E aí tem um que é o que está mestrando por fora, né? No caso, nós fizemos uma adaptação desse jogo que aparece na Netflix, porque lá na Netflix eles ficam totalmente em um reality show, estão numa casa, e por exemplo, o policial, para matar alguém, ele tem que ir lá numa sala e virar um livro. Se ele virar um livro do número do participante, número 5, vamos supor que o Marcos é o número 5. Se ele virar o livro do Marcos, o Marcos está eliminado do jogo. Como nós fizemos essa adaptação lá no Velas para um jogo de dedução social, então a gente tinha que ter um mestre, e cada ação que cada jogador ia tendo tinha que passar pelo mestre, para que o mestre pudesse dizer, ó, nessa rodada alguém morreu, nessa rodada temos 2 infectados com o vírus. Então, cada um tinha um papel para poder vencer o jogo. O policial tinha que matar alguns específicos. Os cientistas tinham que descobrir a cura. Os pesquisadores tinham que ajudar nesse descobrimento da cura. E o jornalista tinha que meio que descobrir os papéis e ir divulgando. Então, nós fizemos esse jogo de dedução social baseado numa série misturado com RPG. Mas existem os outros RPGs também, como Tormenta, 3DT, D&D, que é o Dungeons & Dragons, né? Então, tem também. Me lembra muito que eu jogava muito na escola, Cidade Dorme. Cidade Dorme. Até hoje as crianças fazem. Perfeito. Velas, e deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no espaço, nos seus espaços, é de 3 anos para cima, até 99 pode comparecer, ou não? Da idade para cima não tem limite. Uhum. Tem horários, atividades específicas para cada idade, né? Uhum. Mas a gente tem o futebol, a nossa escola de futebol, que tem as turminhas de 4 anos, 4, 5 anos. Baby. Então, molecadinha de 4, 5 anos já começa ali. E uma das coisas diferentes lá é que a gente tem vários horários de aula que são juntos, né? Uhum. No mesmo horário, quer dizer, não são, as aulas não são juntas. Mas, exemplo, a mãe pode deixar o filho fazendo futebol e treinar musculação, treinar crossfit, treinar luta, né? Ah, entendi. Porque eu, de fato, tenho 3 filhos, às vezes a logística, né? De você levar um para um lado, levar um para o outro. Acaba não Sim. sobrando tempo nem para você treinar, né? Uhum. Então, a nossa ideia era que pudesse oferecer, em determinados momentos, essas atividades que dá para você treinar, seu filho treinar, o irmão mais velho treinar. Então, assim, tem essa dinâmica, né? Tanto é que a gente fez uma época de quinta, né, Rafa? Que é porque quinta a gente tem a nossa escola de futebol. Então, a ideia era, enquanto a molecada do segundo turno do treino, que é às 8, tá esperando, eles estariam ali fazendo o jogo de tabuleiro, né? Mas daí a gente percebeu também que vinham alguns adultos, pais, e aí que sexta-feira era mais tranquila pro cara ficar ali mais à vontade jogando, né? Então a gente mudou. Mas então a ideia sempre é ter essas atividades que possam dar oportunidade do pai, do tio, do responsável treinar enquanto o filho está fazendo alguma coisa, né? Tá. Então tem várias. Tem de beach tênis para criançada, a futebol, a luta para os adultos, musculação. Uhum. E o espaço Velas no Vila Galvão funciona de que dia e que horário? Cara, lá a gente já funciona quase que 24 horas por dia. A gente já começa às 6h30 da manhã. Certo. E termina às 11 horas a parte esportiva da noite. Certo. Né? Uhum. Sendo que tem uma concentração grande na parte da manhã, né? 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, né? Uhum. Como eu falei, lá para as 10h30 para um pouco. Aí retorna as atividades também mais complexas às 17 horas. As nossas atividades.
Mas na parte da tarde, toda tarde tem a locação do campo, que a gente tem um campo de futebol. Então a escola do Corinthians está lá, o Fox está lá, o Guarulhos está lá também treinando, no período da tarde. Final de semana, além das atividades esportivas, a gente também tem as atividades culturais. Aí tem uma roda de samba tradicional lá que a gente sempre faz. Caramba, que legal. Aí tem locação dos espaços para eventos, tem eventos de empreendedorismo, tem aula de circo no final de semana. Então, assim, a gente trabalha das 6h30 da manhã às 11 na semana. E no final de semana, abre lá de manhãzinha, 7 horas da manhã, com as aulas de futebol. E aí, dependendo das atividades noturnas, que geralmente são as culturais, né? Aí vai até 11 horas, meia-noite também. E qual que é o endereço lá, Velas? Ó, essa é a primeira Avenida Júlio Prestes, 89, no Anel Viário. Próximo ao Clube Vila Galvão. Tem um Clube Vila Galvão ali. Ah, tá. O pessoal conhece lá também como antigo campo da FIG, né? Ah, conheço. Ali é uma. A outra é na avenida, uma travessa da Lamedaiá, chama Rua Valdomiro, é próximo, antigo Clube dos Alemães, né? Esse a gente chama de Velas Enseada. E o Velas Macedo é dentro do Clube Macedo. E o Clube Macedo, que daqui a 3 anos vai ser um clube centenário da cidade, né? Um clube mais antigo da cidade. Exatamente. É lá no bairro do Macedo. E lá também funciona, esses outros 2 endereços funcionam no mesmo horário também? Mesmo horário. Tudo mesmo mesmo horário. E aí tem esportes diferentes, né? Exemplo, no Macedo é futsal. É uma quadra de futsal, né? Com locação, escola de goleiro, né? Certo. E já no Velas Enseadas são 3 quadras de areia. Aí é só areia. Futebol, vôlei de praia, beach tênis, locação de uso. Se o cara quiser fazer um churrasquinho, jogar um vôlei de praia, ele consegue locar e jogar, né? Ficar ali com o pessoal e tal. Então, a gente tenta disponibilizar diversas possibilidades para os alunos, pais e responsáveis. Justamente por isso, porque eu acredito que às vezes, como você bem falou novamente, a falta de informação, né? De conhecimento de determinada modalidade faz com que as pessoas não tenham esse contato, né? Esses dias eu passei no Bosque Maia, até eles colocaram uma quadra de areia lá, né? E aí o pessoal tava jogando vôlei de praia, né? O Brasil é uma potência no vôlei de praia e a gente não tem um time de vôlei de praia no estado de São Paulo, né? Só Santos que tem um pouquinho mais de diversificação disso daí, mas também não tem um time tão forte assim. Aí fiquei pensando ali, o cara vem lá dos extremos de Guarulhos, que é muito grande, né? Vem jogar ali no Bosque Maia, porque o parque é um parque grande, é o maior que a gente tem, né? Aí ele tá jogando ali e tem alguém jogando um vôlei de praia do lado, né? E ele às vezes é impactado por aquilo, sabe? O que ele não seria, de forma nenhuma, se ele não tivesse que ir pra praia, sabe? Exatamente. Aí ele olha aquilo ali, daqui a pouco ele brinca um pouco, talvez ele não vai usufruir desse vôlei de praia. Mas quando ele tiver um filho pequeno e levar, talvez essa criança ela possa jogar o vôlei de praia, possa ser um bom atleta e possa disputar uma Olimpíada, né? Tô fazendo uma transição grande assim. Sim. Mas dizendo que quando a gente não tem contato, não tem a ideia do que seria isso, não tem como. E aí eu fico no futebol, no basquete, no vôlei, não sou bom nisso, acabou minha vida esportiva. Né? Teria o xadrez, teria o RPM, o menino está indo para a Alemanha para disputar um campeonato mundial desse. Imagina o que ele traz de volta para isso, para a família dele, para ele, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais possibilidades a gente tiver para as crianças experimentarem, talvez a gente esteja perdendo aqui diversos campeões olímpicos de modalidades diversas, né? Diversos artistas, diversos cantores, porque a gente não deu a possibilidade do menino experienciar, né? Isso. Conhecer. Né? E aí, quando a gente chega na Vila Adulta falar de xadrez, o cara nunca viu na escola. Nem na escola, que poderia, né? Todo mundo não vira e falar, não gosto. Mas talvez ele fosse um bom jogador. Mas ele não conheceu, né? Ô Velas, você pode deixar o telefone, o Instagram, alguma coisa? O Instagram nosso. Pôr na tela aí para. O nosso é Velas Esporte, né? Velas com 2 L's. Esporte é S, né? S-P-O-R-T-S. Velas Esportes. Ali no Velas Esporte tem o principal, mas também depois tem o Velas Enseada, Velas Macedo, Velas Beach, né? Perfeito. O meu é do Vela Oficial. E aí, precisar de alguma informação, alguma ideia, né? A gente tá para instalar o badminton. Estou em conversa com o pessoal do futebol americano de Guarulhos, né? Caramba, o time foi campeão legal. Brasileiro, né? O campeão do time de Guarulhos foi campeão brasileiro ano passado, né? De futebol americano. Para tentar montar uma escolinha ali no Velas, desde o futebol americano ao flag também, que é uma modalidade mais tranquila, né? Então, assim, a gente está aberto. Alguém visualizou também uma possibilidade, né, de trazer para o Velas uma modalidade nova. Ou, como eu falo, né, você que tem um galpão, um espaço no seu clube, um espaço na sua empresa, que às vezes não está sendo utilizado, o esporte pode ser uma grande ferramenta.
Uma grande ferramenta, né? De um projeto, por exemplo, de xadrez, tomada de decisão. Um espaço que dá para você fazer uma quadra pequena de 3 contra 3 para os colaboradores jogarem o basquete, uma trinca, uma quadra de tênis, né? A gente teve agora o Fonseca que foi campeão. Isso, exatamente. Então tem que aproveitar, que eu falo, a gente faz propaganda de tanta coisa ruim, né? É aproveitar esse momento desse menino, massificar, fazer projetos de tênis, a molecada vai olhar o ídolo, olhar a quadra, rápido, e aí ele, né? Você consegue ter uma gama de pessoas que nem estariam interessadas no tênis, até porque é um esporte caro. Sim. Então tem que aproveitar o tênis de mesa, a marcha atlética. A gente vem despontando alguns atletas não convencionais, né? Tem que aproveitar esse momento aí, né? E lembrando que o Velas falou do menino do tênis, ele saiu do 145, né, na posição, foi 28, 28, né? Isso, 28. Nossa, foi, parabéns mesmo, muito bom pro Brasil. Bom, gente, vai ficar aí na tela aí o Instagram do Velas aí, entra em contato com ele, quiser ver como funciona para praticar o esporte lá, praticar o xadrez, os outros jogos de tabuleiro, vocês entram em contato, mandam um direct, ele vai atender vocês aí, vai explicar tudo direitinho. E o empresário que tiver um espaço aí, como ele falou, quiser montar uma quadra aí, o espaço que tiver lá, o Velas com certeza ele vai analisar e vai dar a melhor opção para todos aí, para poder ajudar os colaboradores aí, porque o colaborador também, às vezes não tem, está tão cansado, não tem tempo de estar indo para lugar nenhum, né? De repente uma quadra ali para ele poder praticar, um lugar para ele poder passar lá, almoça e deita lá, fica lá, não tem nada pra fazer, vai jogar xadrez, pô, né? Pega meia horinha lá, 40 minutos, vai jogar xadrez. Desenvolver um projeto, né, sistematizado. Exatamente. O Rafael tá aí com as ideias também. Rafael, fala o seu Instagram também aí, o pessoal tá procurando você, falando com você aí também. Legal, bacana. O meu pessoal é @chesnogueira, né, chess do xadrez em inglês. E a da empresa de jogos de tabuleiro é SQP Board Games. Então, @SQP Board Games. É uma escola é uma fábrica de tabuleiros? Não, eu trabalho com aluguel de jogos de tabuleiro. Aluguel de jogos. jogos. Antigamente tinha as fitas, DVDs que a gente alugava para passar o final de semana. A gente pode alugar os jogos para poder jogar um final de semana, um feriado, um evento, depois devolver. Relógio também tem? Relógio de xadrez? Também. Ah, que bacana. Nós fizemos um campeonato, tivemos que alugar um monte, porque foi muita gente e não tinha, né? A gente tinha só 20 ou 30, e aí tivemos que alugar o restante. Mas é bacana. É bom saber. Repete de novo para nós, Rafa. SQP Board Games. Vai estar aí também na tela aí também. Aí você quiser procurar ele para alugar aí, tabuleiro, jogar aí, bater um papo com ele, aí ele vai, tenho certeza que ele vai atender vocês aí com o maior carinho aí para encaminhar vocês, aquele que estiver interessado no xadrez, né? O Velas também está aí, tá fazendo o melhor que ele pode aí para Guarulhos. Velas, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou, comentei aquela das pessoas procurarem, né? Aquela criança, aquele pai lá, que é aquele que você falou que não tem condições, que ganha um salário mínimo, é acessível para uma criança dessa? É acessível. A gente tem um projeto lá de bolsa de estudo. Vem bater um papo com a gente. Todo domingo, 8 horas da manhã no Velas, a gente tem atividade gratuita de atividade física, e aí varia, né? Atividade no campo, corrida no anel viário, atividade de treinamento funcional. Essa é gratuita, é só chegar lá no Velas, né? A gente tem na bio do Instagram do Velas, você pode entrar lá e entra no grupo, que é um projeto que chama Desperta Guarulhos, né? Desperta porque é muito cedo mesmo, então o cara tem que acordar para ir lá treinar, né, a menina. E para despertar Guarulhos no sentido de fazer atividade física, né, de se movimentar, né, de praticar alguma atividade para si, né. É um momento que você pensa em você ali, se treinando. Então, assim, a gente oferece isso para os guarulhenses, né, todo domingo às 8 horas é gratuita. E a gente, de fato, trabalha com essas possibilidades de bolsa. Gostei muito, gostaria de treinar, mas não tenho condição. A gente tenta deslocar para alguns horários. É claro que aquelas turmas que eu tenho mais demanda, né, que são horários de pico, a gente chama, fica mais difícil enquadrar, né? Agora, para a molecada, tá aberto. A gente tem até uma porcentagem de bolsa lá que ainda não foi cumprida, né? Quem tiver interesse pode nos procurar. E as pessoas também que quiserem treinar nos nossos espaços, e ali bater um papo com a gente, eu não tenho condição, mas estou precisando, né? Preciso emagrecer, preciso fazer uma atividade física, eu estou depressivo. Enfim, né? Com todas essas demandas emocionais até que a gente sabe que acontece hoje, a gente está disposto ali, tá aberto para fazer isso. É só ir bater um papo com a gente lá.
Ah, então tá vendo lá no Espaço Velas, lá o Edu, ele tem um trabalho social também, não é? O próprio projeto dos jogos de tabuleiro é gratuito. Exato. Sexta-feira. É aberto para perfeito. todos, né? Não tem nenhum valor Tem a nenhum ser valor a ser pago, não. De locação de jogo, nada. Vai lá, eu levo os jogos toda última sexta-feira do mês. Eu levo os jogos de tabuleiro e é só chegar e jogar. De que horário que horário? Geralmente começa às 7 e vai até às 23. Ah, bacana. Mas só lá no Vila Galvão. Vila Galvão. Aí Isso, fica ligado no no nosso Instagram, que a gente sempre lança lá a data, né? Uhum. A gente vai fazer agora em dezembro a virada esportiva. Vai acontecer sexta, sábado, domingo, nas 3 unidades simultaneamente, né? Caramba. Todas vão estar tendo atividade. Algumas são gratuitas e outras você paga porque tem premiação, né? Com torneio, né? Sim, você sim. ganha camiseta e tal. E os jogos de tabuleiro também estará acontecendo nessa daí. Vai ser, na verdade, a abertura quase, né? Porque na Isso, sexta-feira, dia 12. Caramba. Então, assim, dezembro já tem esse evento grande do Velas, né? Vai ser um dos maiores eventos nossos, né? 12, 13, 14. 12, 13 e 14. Sexta, sábado, domingo. Que bacana, que bacana. Parabéns pelo trabalho. Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. É muito bom estar com o Edu aqui, com o Rafael, falando um pouquinho de esporte. Vou trazer eles mais vezes aqui, com certeza. Vou até convidar o Rafael e o Edu aí para a gente montar aqui, com o professor Miguel aqui, para a gente montar um tabuleiro aqui, jogar ao vivo aqui para o pessoal ver, explicando um pouquinho para o pessoal aí, a hora que o Rafa tiver com tempo, aí o Edu tiver com tempo, para a gente fazer isso aí, para a gente incentivar o pessoal a... Vamos fazer ao vivo até, para o pessoal perguntar, tirar as dúvidas aí Sim, e sim. saber mais como que funciona o jogo de xadrez. Será um prazer, Marcos. Beleza. Bom, gente, eu agradeço a todos aí. Velas, é Velas mesmo. É que eu confundo espaço com Velas. Edu, tem que chamar de Edu. Hoje o pessoal chama Edu Velas. Isso. Tudo certo. Edu, eu agradeço muito o seu carinho por ter dedicado esse tempo seu para nós aqui. É muito importante levar isso para o nosso público. Eu agradeço de coração mesmo. Aí eu que agradeço, falar de esporte, pode me chamar que eu venho. E a gente vai para alguns lugares aí, né? E você tá de parabéns pela condução, assim, se interessando genuinamente pelo esporte, pelo aquilo que a gente faz, né? Então eu que agradeço a você e seu público aí. Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí e incentivar as pessoas a praticar esporte, atividade física, né? Se movimentar aí. Perfeito. Rafael, muito obrigado também pelo carinho, muito obrigado pela dedicação aí. Eu fiquei muito feliz, é muito bom a gente estar falando de esporte e estar falando desse jogo tão importante que é o xadrez. Não que os outros não são importantes, mas a gente tem uma queda pelo xadrez, então. Mas eu quero dar os parabéns pelo trabalho que você faz nas escolas, com as crianças aí. E que Deus abençoe. Quando você quiser, o espaço está aberto aqui. Quiser divulgar alguma coisa, algum evento, campeonato, é só dar um grito e pode vir aqui divulgar e ficar à vontade. Maravilha. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de vocês aqui. Acho de extrema importância falarmos sobre o esporte na nossa cidade, né? Cidade enorme aqui, nós precisamos desenvolver cada vez mais, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Perfeito, eu que agradeço. Bom, gente, eu quero agradecer ao professor Miguel, que está aqui no cantinho, está quietinho. Gente, eu quero deixar um recado aí, pessoal da prefeitura aí, quero deixar um recado pro Ricardo Cruz aí. Se puder dar uma forcinha aí pro pessoal aí, pro Velas aí, pra gente aí, tá conversando, pelo menos conversando com o secretário o secretário de esporte e o secretário de educação, tá bom? Principalmente que a educação faz parte as escolas e o CELS faz parte da educação, e o secretário de esporte é o campeonato aí que tem aí bastante aí, deixou a gente na mão o ano passado, mas eu espero que pedir para o Ricardo entrar em contato com eles, que o Ricardo é assessor direto deles aí. Tá bom, Ricardão? Aquele forte abraço, um beijo na Mariana aí. Oi? Tem o professor Alexandre também. O professor Alexandre também, quero falar com o professor Alexandre também, que está aí na educação. Dá uma forcinha para nós, vereador, primeiro suplente de vereador, pelo Solidariedade. Dá uma forcinha para nós aí, professor. Tá bom? Muito obrigado aí. E eu vou aguardar o senhor aqui, eu vou cobrar isso daí, para ajudar aí o pessoal aí, a gente levar esses esportes aí para a população de Guarulhos aí, juntamente com a prefeitura. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos aí, eu agradeço pela companhia, um beijo no coração e eu peço a vocês aí que curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. É de graça, tá bom, gente? Uma boa noite, que Deus abençoe, um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.
InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.